Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus somente. Olá, bem-vindo a mais uma live do nosso momento devocional na palavra. Fazemos nossos pensamentos devocionais nesse breve encontro matinal e muito agradável. Hoje um dia muito bacana aqui na nossa cidade. Inverno, solzinho brilhante e quentinho, né? Então vai ser um dia para ser muito bem curtido e aproveitado. Muito obrigado por estar sintonizado conosco, por sua companhia. Continuamos fazendo as transmissões nesse tempo da pandemia. A notícia dessa semana que mais impacta e que não nos deixa, né, e não podemos passar ao largo dela, é que ultrapassamos no Brasil a marca dos 500 mil mortos, né? Tudo que se falava que ia acontecer, aconteceu. Impressionante como vivemos uma guerra de informações trocadas, informações falsas, informações meia-verdades, informações manipuladas, e isso tudo vem à minha mente, ao meu coração, e eu acho que esse é o problema maior que nós temos hoje na face da Terra para ser enfrentado pelos homens, e olhando pelo prisma do Evangelho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que eu trago a mensagem de hoje, né? Hoje, dia 20 de junho de 2021. A mensagem vai estar baseada na primeira carta do apóstolo Pedro à igreja, nesse primeiro capítulo, capítulo 1, e no verso 13. Né? E eu queria ler para os irmãos, para você que nos acompanha, porque os pensamentos devocionais de hoje vão estar basicamente focados nessa questão da manipulação da mente, da guerra pela mente. O tema da mensagem é a batalha pela mente, né? Uma guerra pela mente que os homens estão travando. Há um movimento de manipulação, um movimento maligno, obviamente, e que leva ao fracasso, à derrota, e à perda e morte também, mas que afeta o Evangelho desde a sua primícia, né? Desde Atos ali, os movimentos que Pedro maravilhosamente vai nos instruir. Eu espero em Deus que seja uma palavra da hora para todos nós. Tem falado no meu coração, despertou minha mente para isso, né? Então, trabalhar as questões da mente. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo 1, no verso 13. A básica informação está logo na introdução do versículo, que diz assim: Por isso, cingindo o vosso entendimento
Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A base do pensamento devocional de hoje vai estar nessa instrução de Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Cingindo a vossa mente, preparando a vossa mente, estando a sua mente preparada, sede sóbrios. Vamos pensar sobre isso, né? Então, como é do nosso gostoso jeito de ser, antes da mensagem, nós ouvimos um louvor. E eu espero que Maria Luísa possa realmente tocar os nossos corações. Música maviosa da nossa igreja, já estava até com saudade de ouvi-la. Então, vamos ficar um pouquinho com a Maria Luísa, vai trazer uns louvores, e nós voltamos em seguida para falar sobre essa batalha pela mente que todo cristão tem que enfrentar. Os nossos irmãos primitivos, lá da igreja de Atos, enfrentaram. Pedro chamou atenção, e vai ser maravilhoso compartilhar com os irmãos essa questão da batalha pela mente, pelo pensamento. Maria Luísa, vamos louvar ao Senhor, então, e volto em seguida. Mas se mostram cada vez vencendo.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 13. Lembro aos irmãos, os nossos pensamentos devocionais estão baseados nesse texto, a título de batalha pela mente. Olha o que Pedro extraordinariamente vai nos falar nesta manhã. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Surpreendentemente, esse texto brota da palavra de Deus, o apóstolo Pedro trazendo um ponto focal da existência humana, da fé cristã, através da mente e do pensamento. Ele diz, olha, por isso, cingindo o vosso entendimento. Pedro está falando da mente, da consciência, do poder de análise, porque o cristianismo, evidentemente, é um processo em que exige inteligência mental, prática, né? Por mais que o mundo entenda que o cristianismo é para aquelas pessoas que têm pouca cultura, pouco entendimento, mente fraca, são limitados, né? São de pessoas manipuláveis, porque não têm conhecimento, não têm cultura, são pessoas medíocres. O mundo sempre olha para os cristãos, para a igreja, como esse grupo que tem essas características de limitações da mente, gente que não raciocina, que não pondera, que não tem poder para analisar e compreender as coisas. Por isso, nos consideram pessoas manipuláveis, né? Então, é uma informação que Pedro nos traz a respeito da nossa mente, porque o Pedro está dizendo que nós cristãos tomamos decisões e seguimos ao Senhor Jesus Cristo, a revelação de Jesus Cristo para nós, pela nossa consciência, pela nossa inteligência, porque a Escritura é baseada em fatos, em história, na vivência e existência humana. Acompanhamos tudo isso e a nossa mente e o nosso entendimento nos leva a uma fé racional, que o mundo não entende, acha que nós não somos racionais, pelo contrário. A igreja, os cristãos só são movimentados por emoção, por manipulação e esse tipo de coisa. Então, Pedro traz aqui um verdadeiro tesouro para a igreja, porque somos chamados a uma responsabilidade de que nós agimos com a nossa inteligência, com a nossa mente. E isso é constrangedor para aqueles que estão de fora, para um mundo que querem nos taxar de pessoas de nível inferior, né? Pela história, pelo tempo, a essa batalha pela mente, né? Trabalhar o coração, no caso, quando a Bíblia fala do coração, obviamente, as emoções, né? Porque é um órgão latente, então a Bíblia se refere muito a coração, mas, na verdade, está falando, obviamente, da consciência, da mente, daquilo que produz realmente o movimento do coração, a informação, a ponderação, a análise. Então, essa batalha pela mente, ela vem desde os tempos da igreja primitiva, que pode levar um cristão à apostasia, porque se ele não está firme no seu entendimento, se a sua mente não está cingida, é o termo que Pedro usa aqui, e essa palavra é muito repetida nas Escrituras, né? A pessoa está cingida. Qual a ideia aqui? A ideia é que os homens, naquele tempo, naquele momento da Escritura, usavam roupas que eram praticamente uma túnica inteira, que não lhes permitiam certos movimentos para, por exemplo, trabalho, ou para uma batalha, ou uma atividade, uma corrida, qualquer coisa. Então, ele precisava se cingir. A ideia é que aquela túnica longa e larga, chegando até as pernas, não permitia movimentos muito fáceis. Então, para ele estar preparado ou para uma corrida, ou para um trabalho, ou para ter a própria guerra, né, usando roupas, obviamente, ele tinha que usar um cinto, puxar aquela roupa mais para cima, talvez trazer até
a altura do joelho para cima, e colocar um cinto, amarrar ali uma corda, cingir-se, estar preparado, pronto para a atividade, né? Uma atividade física, um movimento diferente, que não caminhar naturalmente. Estar preparado. Quando fala estar cingido, Pedro está dizendo aqui que nós devemos cingir o nosso entendimento, a nossa mente, para estar preparado para essa guerra que é travada na área do pensamento, né, da cerebral. E nessa questão, então, a gente vai... e por isso estou pensando nesse texto, nesses dias, porque vejam o poder da informação no cérebro da igreja, das pessoas, do mundo em geral. Como que nós somos manipulados na nossa mente, no nosso cérebro. Criou-se a engenharia social. A partir da Segunda Guerra Mundial, esse termo começou a ser conhecido. Ali, aqueles campos de concentração, as pessoas sendo trazidas para uma ideologia, né? Ou sendo perseguidas por conta de uma ideologia nazista, tantos experimentos, tanto na área física, né? Como também na área emocional, a ciência, a partir daquela guerra, por mais que tenham tido aqueles horrores da matança de judeus e todos os experimentos científicos que fizeram de forma brutal, mas o conhecimento, a partir dali, né, deu saltos de evolução. E eles trabalharam muito essa questão da mente, pegar uma pessoa, deixar como um animal numa jaula, sem poder dormir, sem se alimentar direito, sem as condições mínimas de humanidade, e ir trabalhando aquela pessoa e ver as reações, como que ela agia em função de certos estímulos, de certas perdas e tal. E eles foram catalogando tudo isso, então criou-se esse movimento da engenharia social, ou seja, a partir disso, nós estamos vivendo hoje uma verdadeira guerra de manipulação de informação, não é? E até temos conhecimento que o comunismo, né, trabalhou muito isso, mudar a mente e a consciência das pessoas para que se comportasse de acordo com uma ideologia, né, privando-os de certas condições naturais humanas, né? Tirando o sono, tirando o alimento, provocando estresse, e aí estudando como que a mente do homem vai trabalhando, e chegamos a esse momento que nós estamos aqui no século XXI, e lendo essa palavra, Pedro dizendo, olha, os irmãos da igreja têm que estar com suas mentes, né, com os seus cérebros cingidos, vocês não podem ser manipulados. A mídia vem dizer, olha, a verdadeira liberdade, o homem só é livre mesmo quando ele está fora da religião, né? Foi o que o Karl Marx, instituindo ali a sua teoria, o comunismo, né? A sua ideologia, ele colocou como uma frase que cataloga, né? E é premissa de tudo quando se fala a respeito do pensamento de Karl Marx, a respeito da religião, né? No caso dos cristãos, podemos falar assim. Ele dizia que a religião, esse povo, né? A religião é o ópio desse povo, ou seja, esse povo é dependente químico. Ópio é química, né? Que causa dependência. Ou seja, esse povo ele é manipulado, ele tem um tipo de comportamento induzido, né? Mas verdadeiramente o que ele achava que era uma perda, para mim, é a grande vantagem, porque o Pedro está dizendo, olha, vocês têm que cingir os vossos pensamentos, né? O entendimento, o vosso cérebro, com as coisas de Cristo. Ou seja, a mente do cristão está tão impregnada da palavra de Deus, dos fatos, dos relatos, porque nós sabemos em que cremos. Nós cremos no êxodo, o povo entrando no Egito, saindo do Egito, saindo da escravidão, Moisés conduzindo o povo, a travessia pelo mar, o Mar Vermelho. Nós conhecemos a história, Abraão, Isaac, Jacó, nós cremos, são histórias, são relatos. Nós sabemos que Jesus Cristo viveu nesse mundo, não só as escrituras sagradas, mas textos de eruditos falam, comprovam toda a história. Roma
Jesus Cristo foi uma pessoa, um personagem, e nós cremos, viveu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Essas informações cingiram a nossa mente. O cristão verdadeiro, ele não é manipulável. Esse é o grande risco, e eu acho que é o ponto principal da minha mensagem para a igreja hoje, para os irmãos, né? O cristão verdadeiro que tem sua mente cingida com as coisas da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, eles não são manipuláveis. Ou seja, aquele movimento de propaganda que norteia o mundo é que diz o que dá alegria, não é verdade? O que dá alegria a uma pessoa? É aquilo que a mídia coloca repetitivamente, né, de informação, de propaganda, para manipular o desejo das pessoas. As pessoas só se satisfazem, só se sentem felizes, realizadas, quando elas compram certas coisas, visitam certos lugares, participam de certas atividades, porque a mídia trabalhou tanto aquilo, porque o resto não funciona, não vale. Só vale quando a pessoa diz: ah, eu comprei, ah, eu tenho aquilo, ah, eu viajei para aquele lugar. Isso é que satisfaz, porque é uma manipulação da informação, a propaganda. A propaganda é que diz se nós somos felizes ou não. Olha só que loucura, não é verdade? E eu tenho visto o conflito de informações desse tempo. Você também, não é verdade, meu irmão? Conflito de informações. Quanta truculência, quanta discussão, né? Assim, a gente passa a não perceber aquilo que é fato e acredita em informações que são colocadas ali dioturnamente, repetitivamente, e que eles conseguem, pela engenharia social, captar o meu gosto, o meu interesse, seja por questões de alguma coisa que vou comprar, né? Já é claro para todo mundo, se você colocar lá no Google que você está interessado em comprar um liquidificador, por exemplo, daqui a 5 minutos começam a entrar ofertas de tudo que é vendedor, todas as lojas, né? Tem ali os programas, e eles capturam você e você recebe milhares de propagandas de liquidificador. Você, mas eu só fiz uma pesquisa aqui, agora fico aqui uma semana você recebendo notícias sobre liquidificador. Então, isso faz parte dessa engenharia social, que se aplica também nas questões do cotidiano da vida. Por exemplo, se você está doente, você está gripado, você olha uma propaganda lá do medicamento novo que vi ontem na televisão, Advil xarope, parece que agora tem um xarope, acho que é Advil mesmo, eu não sei se estou errando da marca, mas a propaganda é tão bonita, na forma que aquele xarope, que aquilo funciona em você, seu pulmão, aqui entrando no seu pulmão, limpando seu, né, sua parte nasal e tal. Olha, você já fica curado só de ver a propaganda, automaticamente você vai tomar aquilo. Olha, mas é muito poderoso. Poucos segundos, a imagem, a informação e pronto, você já comprou a ideia. Não é verdade? E assim funciona por tudo. A propaganda, ela vem manipulando. E olhando assim na época da Segunda Guerra Mundial, para quem estuda um pouco mais a história, já leu livros, né, e pesquisou, participou de seminários, ou nas faculdades, obviamente, sempre isso é tratado, seja em que matéria for, na parte social, você vê o poder de Hitler sobre uma comunidade, não é? Por que tanta gente odiou os judeus? Eu sempre ficava, eu era moço, como que poder fazer aquela maldade com os judeus, matar as pessoas, tirar os seus bens, um vizinho parar de falar com o outro de um dia para a noite, né? Por movimento de uma propaganda, né, do nazismo, levando as pessoas a odiarem os judeus, a não falarem mais com os judeus. Outro dia, a gente estava vivendo isso agora, no século XXI, não é? Depois de todos os horrores que nós já conhecemos, o povo está se comportando da mesma maneira. Criou-se uma aversão sobre o povo chinês, por conta da pandemia, né? E a gente viu vários relatos de jornais e revistas dizendo como as pessoas têm tratado o povo que tem uma, uma aparência, né? Uma estética chinesa. Às vezes não é nem chinês, é japonês, seja um asiático, qualquer, filipino, não importa. Se ele tem aquela característica, e porque todo mundo tem que odiar, porque a mídia, né, uma certa mídia trabalhando para que o povo chinês seja odiado, as pessoas estão sendo humilhadas, maltratadas na rua, porque tem aquela estética de um asiático. Olha que loucura, não é? Assim,
A pessoa confunde o povo chinês com o governo chinês, que é uma distância enorme. O povo é humilde, o povo é pobre, o povo é miserável, manipulado, sabemos que vive sob o regime de comunismo. No entanto, nós somos capazes, por cada manipulação da informação, de pegar pedra e jogar pedra na pessoa passando na rua. E às vezes é só a estética dele, ele é brasileiro, nasceu no Brasil, mas tem a gente mata. É impressionante o poder da propaganda sobre as pessoas, né? E a contenda entre os irmãos sobre certos temas desse tempo mais oportuno, mais presente, né? No dia a dia, no cotidiano, que luta, é uma guerra na mente, né? Pedro está dizendo, irmãos, estejais cingidos, cingir as vossas mentes, né? Estejam preparados para enfrentar essas manipulações, essas informações, porque o que isso tem a ver com a igreja, com o cristianismo? Tem a ver com o que Pedro estava vendo naquele tempo. As pessoas sendo manipuladas, sendo levadas ao entendimento errado das coisas, elas vão ser direcionadas a uma apostasia, a abandonar sua fé, a acreditar em coisas que não são verdadeiras. E o cristianismo, e Pedro chama a atenção, que a nossa mente está cingida, nosso cérebro, né? Ele analisa as coisas a partir de Cristo, né? Cristo é o nosso ponto focal. Cristo é a verdade. Cristo é a liberdade. E o mundo diz assim, olha, enquanto vocês seguem a religião, como Marx diz, né? A religião é o ópio do povo, é que mantém o povo escravo, dependente daquela droga, né? Como se fosse uma droga. Sabe por quê? Porque não consegue minar a mente do cristão. Não, o cristão verdadeiro, guiado pelo Espírito Santo de Deus, tem a sua mente cingida para a verdade, para ver os fatos, entender a informação, ponderar e tomar decisões a partir daquilo que é a verdade. O cristão de verdade, ele não é manipulável. E isso que causa esse transtorno todo e essa perseguição sobre a vida da igreja e dos irmãos. E isso que provoca também a queda de muitos, porque se a pessoa, evidentemente, ela não está cingida, né, na sua mente, no seu coração, e Pedro está trazendo aqui a questão de que nós pensamos, nós raciocinamos, nós somos inteligentes e nós decidimos por conta dessa inteligência que não é simplesmente emocional. Obviamente, nós também somos guiados por uma inteligência também emocional, mas nós aqui decidimos como prática. A nossa mente, o nosso coração, a sua mente, o seu coração, irmão, não pode ser manipulados por propaganda. Você conhece a verdade, você tem a palavra de Deus no seu coração, e a verdade de Deus é essa: Jesus Cristo veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo é a base e a razão de todo o nosso entendimento e a nossa inteligência. Portanto, o mundo fica constrangido. E Pedro falou bem alto: meus irmãos, vocês têm que ser assim, a mente e o coração de vocês devem estar cingidos com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De forma nenhuma vocês vão atuar por conta de propagandas, por conta de modismos. Ninguém vai dizer para você como que você vai ser feliz, porque você tem que ter ou fazer alguma coisa. Você vai ser feliz naquilo que Jesus Cristo te satisfaz. Aonde você estiver, na condição em que você estiver, você diz assim: Jesus Cristo é tudo para mim. Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele é o protetor da minha alma. Então, você não é manipulável. E a preocupação da minha palavra hoje é justamente essa: o quanto nós estamos sendo atacados, né? Porque estamos sendo atacados na mente, na propaganda e na informação, na manipulação da informação. Vejo uma igreja, principalmente aqui no Brasil, completamente manipulada e fazendo com que os especialistas na engenharia social decidam o que você, o que nós vamos fazer. Eles estão tomando decisões por nós. E nós estamos só agindo, nós estamos propagando, nós estamos mentindo, nós estamos propagando mentira, nós não estamos pensando mais. Nós estamos perdendo a análise, mas isso não pode acontecer com o povo cristão. O povo cristão não é manipulável pela mídia social.
não é manipulado pela engenharia social, não é. Você e eu não podemos ser manipulados por esses movimentos. Nós temos que olhar os fatos, nós temos que ser guiados, a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa inteligência tem que ser guiado pela verdade, pelos fatos. O cristianismo é baseado na sua história, é fato, acontecimentos. Então, não dá para manipular, não dá para mexer conosco. Então, eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra de Pedro, ela realmente entre na sua mente e no seu coração, ou seja, irmão, por isso, cingindo o vosso entendimento, olha, preparando sua roupa, né? Como disse, puxa lá aquela túnica, amarra o cinto, deixa suas pernas livres. Então, prepara sua mente para você receber toda essa carga, esses tiros, essas flechas de manipulações de mídia, e você não atuar por conta disso. Você pensar, raciocinar e ver assim, isso não é verdade. Não, isso aqui não é o entendimento, é falso. Deus, a palavra de Deus diz, não é assim. E que você seja guiado sempre pela palavra de Deus, sempre pelo Espírito Santo do Senhor, na revelação do Senhor Jesus Cristo. É o que Pedro está dizendo, né? Está sendo, tudo que está sendo trazido pelo Evangelho, que impregne a sua mente, que a sua mente seja indestrutível, que você seja de uma forma absoluta, né? Não manipulável. Não, que você não dê um passo nem para a esquerda, nem para a direita, no entendimento daquilo que é a verdadeira fé, aquilo que o Senhor Jesus Cristo se revelou em nós. Esse é o desejo do meu coração. Vamos contribuir para a edificação dos nossos irmãos, para a vida. Vamos trabalhar a favor da vida, a favor da verdade, e vamos ser livres de verdade, porque a proposta do mundo é essa. Olha, se você faz isso que nós estamos dizendo para você fazer, aí você vai ser livre. Ah, sim, aí você vai ter um pensamento livre, você vai poder fazer o que você quiser. E o Evangelho diz assim, não, se você fizer o que você quer fazer, você está fora do projeto de Deus. Você não foi criado para isso. Você é uma criatura, você foi criado. Então você tem modelos que são da parte de Deus. E como aquele que te criou diz assim, dessa forma que você é feliz. Pela verdade, você vai ser feliz. Obedecendo à lei, você vai proteger-se a si mesmo e aqueles que estão ao seu redor. Né? Então, vivamos assim, irmãos, que a palavra de Pedro possa ressoar em alto e bom som. Irmãos, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Não se embriaguem nunca, não sejam manipulados, não sejam movidos por modismo, por politicismo, por qualquer forma, socialismo, né? Comunismo, qualquer ideia dessa que venha contrapor os preceitos do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, repudiamos imediatamente e vamos honrar a nossa fé, vamos ter esperança, porque esse mundo aqui não é o nosso lugar final. Nós estamos aqui com a expectativa das coisas que estão por vir. A esperança do cristão, final e verdadeiro, é o que a Escritura diz. Maldito é o homem que espera em Deus somente nessa vida. Então, somos, de forma absoluta, não manipuláveis, não controláveis. Nós somos verdadeiramente livres. A nossa mente é livre. Nós fazemos aquilo que Jesus Cristo manda que a gente faça. E é por isso que nós somos livres. Decidimos assim e que a inteligência e a mente do irmão sejam movidos para esse caminho. Que Jesus nos abençoe. Que a palavra de Deus seja sempre esteio forte para nossa vida. É o desejo do meu coração. E quero encerrar essa palavra orando com você. Pedindo ao Senhor que vá despertando a cada um dos irmãos. E não se deixe levar por nenhum modismo, nenhuma história, nenhuma fake news. Que não se movam pela mídia, pela propaganda, mas se movam sempre pelo norte e pelo esteio do padrão da palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque ouvimos essa palavra do teu servo, apóstolo Pedro, surpreendentemente levando os cristãos a pensarem, raciocinarem,
e com inteligência, Deus. E é por isso que nós seguimos o Senhor e o seu Evangelho. Inteligência que o Espírito coloca em nós, que temos da Escritura, que temos da história registrada dos nossos irmãos. Assim, então, eu peço, Senhor, que eu possa despertar a nossa mente e o nosso coração para que sejamos aquele ponto de apoio da verdade e da justiça nesse tempo tão difícil. Oro pelos meus irmãos, oro por mim mesmo, pela tua igreja e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, cingir a vossa mente com o Evangelho de Cristo. Fique firme. Até o próximo encontro. A paz do Senhor para você.